como se faz ou como se produz transformação urbana. Acho que essa é a grande questão. Nós chegamos numa situação absolutamente inviável nas nossas cidades, no nosso país, mas ficando aqui no campo urbano, a gente está produzindo um ambiente absolutamente esquizofrênico, né? A gente tem cidades totalmente ineficientes, totalmente desiguais e absolutamente nada inclusivas. E se a gente for olhar a estatística, a cidade que cresce é a cidade informal. E essa cidade informal, vou contar aqui em São Paulo, são 8 anos que Maurício e eu estamos aqui trabalhando com o Arco Futuro, 5 prefeitos, e a nossa vida melhorou. É verdade que a nossa vida melhorou. Eu hoje posso ir trabalhar de bicicleta para o meu escritório. A Avenida 23 de Maio está mais bonita, a Brasil está pintada. Mas as comunidades que nós trabalhamos, a vida não melhorou nada, ou bem pelo contrário, piorou. Porque nós não resolvemos uma coisa básica, que é o saneamento da cidade, ou seja, a água. Então, talvez usar a água tenha sido importante esses debates para a gente como uma epítome do que é essa degradação urbana. A gente não está cuidando do elemento mais básico e mais essencial da vida, que é a água. E a água tem essa representação. E aí a gente diz, é um problema da cidade informal? Não. Nós que estamos aqui em Manhattan, temos um rio que, como Pinheiros, que só tem água porque 80% é esgoto, 20% é água, quer dizer, só tem água em dia de chuva, quer dizer, está aqui numa das regiões mais ricas. Então, eu acho que tem aqui um convite à reflexão, e aqui sem ser absolutamente catastrófico, eu acho que a grande satisfação de estar aqui, e eu diria até a grande surpresa ao longo desses 8 anos de Arco Futuro, é que pela primeira vez, e nós temos procurado, e essa busca se repete no curso que nós propusemos e que desenvolvemos aqui conjuntamente com o INSPER, foi de mostrar que a produção urbana, ela está muito mais, a transformação urbana, ela está muito mais atomizada do que institucionalizada. Ou seja, o que a gente vai encontrar ao longo desses 8 anos desse percurso, e nós não somos arquitetos nem urbanistas, nós somos editores e moradores de cidade, são indivíduos dentro das distintas esferas da sociedade produzindo transformação. São no governo, são na sociedade civil e são na iniciativa privada. São essas pessoas que dão aula aqui. É a primeira vez que a gente tem um Arco Futuro, eu diria que a gente tem 3 acadêmicos que produziram transformação, e não é só produzir transformação, com consolidação de projetos urbanos. Então, eu diria uma grande satisfação estar aqui, estar com vocês, e tem sido para mim um convívio, e tem sido para a equipe toda do Arco Futuro, talvez nesse momento tão complexo do Brasil, uma esperança de que há caminhos para a gente pensar e produzir. Eu acho que a gente pensa muito, se produz muita coisa, há muito projeto bom, mas há muito pouca transformação. Então, acho que a gente teve aqui a oportunidade de ver numa dimensão e em escalas diferentes, em países diferentes, em estados diferentes, transformação urbana. Seguramente, acho que a gente vai explorar um pouco mais e entender as dificuldades de fazer essa realização, porque não é fácil, e isso todos nós já sabemos. Então, obrigado pela presença de vocês e, principalmente, obrigado aos convidados que aceitaram estar aqui conosco nessa jornada. Bom, eu já falei no começo, mas eu acho que, reforçando o ponto que o Tomás falou, até contando uma história até de como eu me envolvi com o Arco Futuro e como a gente chegou na água. Na verdade, a gente tinha um projeto lá atrás que era trabalhar um pouco mais a questão social e para as comunidades de baixa renda, como eles gostam de chamar favela, e trabalhar questões com os nossos alunos, inserir essas questões que são a realidade do Brasil no dia a dia do ensino, da pesquisa. Afinal, a gente precisa fazer mais pesquisa aplicada. Hoje a gente tem 3 exemplos aqui de como as soluções também podem sair de dentro das universidades, das faculdades, das escolas de negócio, enfim. E aí a gente foi lá com uma ideia de resolver problema de, na verdade, água, né? No começo era água, preservação de mananciais, que é meu tema de pesquisa, área de preservação ambiental em cidade. E a gente se deparou com a falta de moradia e com a degradação social, e se a gente fosse cuidar de água naquele momento, provavelmente nada iria acontecer. Então a gente dá um passo atrás e começa a perceber a cidade como um sistema, né? Que acho que o professor Roberto falou logo no começo. Não dá para deixar essa visão sistêmica e holística dessas interrelações, não dá para não trabalhar com essa visão.
E aí, o que eu acho que é super gratificante também é resgatar essa história de que a pesquisa nas universidades brasileiras e também nos nossos vizinhos, aqui bem próximos, não precisa ir muito longe, tem gerado sucesso. Então, assim, a gente tem soluções de sucesso que podem ser replicadas, como no exemplo da professora Tamar, a um baixo custo, né, e com vários impactos, não só relacionados à questão ambiental. E uma coisa que eu chamo responsabilidade de novo para nós é que a gente dá pouco valor ao que a gente faz no Brasil. E a gente sempre acha que o do americano ou do europeu é melhor, mas a gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Então, se depender de mim, se depender da escola e provavelmente dos nossos queridos parceiros do Arquifuturo, a gente vai continuar abrindo espaço para que esse tipo de evento aconteça, para que a gente possa não só disseminar o que já foi feito, mas também gerar bons cases de sucesso em cima, não só do sucesso, porque todo mundo aqui tem, provavelmente agora nas perguntas, vocês vão ver que não foi fácil fazer isso acontecer, o que tem hoje aqui como resultado de sucesso, mas a gente aprende também fazendo errado e com os erros acertando das próximas vezes. Então, eu saio daqui já sem as conversas, sem os debates, super feliz com o nível de discussão que a gente teve, com o aprofundamento nos casos que foram aqui representados e com a expectativa de fazer mais e poder colocar parte do que a gente viu aqui sendo produzido em um ou outro contexto, em uma ou outra escala, em projetos que a gente tem hoje, não só nas cidades, mas principalmente nas comunidades, que eu acho que é onde a gente pode levar muito do que foi discutido aqui hoje. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer também ao pessoal do Arquifuturo, a Tati, a Tamires, a Bruna, aqui do INSPER, que nos ajuda, Vladimir. Se eu vou lembrar de todo mundo, eu não vou lembrar, eu vou esquecer. Então, agradeço todo o nosso grande time, né, em prol aqui desse, não só desse evento, mas de todos os projetos que a gente trabalha junto. E aí eu queria perguntar, cadê as perguntas? Estão aqui? Então, tá bom. Então, hoje eu vou passar para o Tomás, que agora eu já falei bastante, e aí a gente vai trocando, e se tiver mais alguma outra pergunta, a gente não vai tentar não passar muito do horário, mas como já estamos atrasados, vamos responder o que tem aqui, a gente vai administrando o tempo. Para começar, eu vou pedir só que as respostas sejam o mais breves possível, porque tem várias perguntas muito boas. Eu vou começar aqui pelo Roberto, e eu vou fazer uma pergunta sobre água em duas dimensões, que eu sei que a resposta curta será difícil, mas você saberá usar a sua sapiência para responder. Há muita pergunta sobre a qualidade da água do Capivari, isso também vai para a professora Tamara, e eu queria, e aí há uma pergunta mais específica, do Robson Moreira, dizendo que o sistema de parques tem a previsão de tratamento das águas urbanas, em especial, porque a drenagem urbana, por meios alternativos. A sua apresentação fez muito sentido, muita saudade do Recife, que minha saudade do Recife aumentasse muito. E aí, minha pergunta é numa outra dimensão: a água do Recife tem algo diferente? Porque o Recife está produzindo muita transformação, com planejamento e execução de longo prazo. Acho que você capitaria um outro projeto interessantíssimo, que é o Compass, seguramente o melhor projeto de intervenção urbana para contenção e redução de violência, né? Quer dizer, tem um secretário de segurança urbana em Recife, então a questão da violência não é tratada como uma ação policial, não é com mais violência ou armando ou com armamento que vai se resolver, mas sim com a intervenção. Já é um projeto que tem 6 anos? Em operação, 4 anos. 4 anos em operação, já com uma fase de consolidação. Ele tem espelhado no modelo de Medellín, do qual também o Roberto Montezuma e a professora Cícero Monteiro conduzem toda a parte de pesquisa acadêmica. E Pernambuco vem consistentemente batendo recordes no seu IDEB. Tem feito um trabalho com ensino absolutamente louvável. O que tem na água do Capivari que a gente consegue produzir transformação urbana? Bom, a questão da água, ela é bastante poluída, e quando começamos o trabalho, existia uma PPP, né, que previa o saneamento de 80% em 8 anos. 80% da cidade saneada em 8 anos. E era um PPP que mudou, porque era liderada pela Odebrecht, e ela está nessa confusão toda, né, no Brasil. Então está se revendo isso, e já soube que vai passar para mais 20 anos e o percentual não vai ser mais esse 80%.
Bom, mas quando a gente começou o projeto, a pesquisa toda, esse setor da água, da qualidade da água, a gente ter deixado de lado porque tinha esse aporte. Mas agora retomamos, aí estamos vendo como pode ser feito. Né? Entrando em contato com a Agência Pernambucana de Saneamento, como é que vai acontecer. Aí começamos a ver jardins filtrantes, as possibilidades, né? Estamos vendo a parte de enzima, né? Que é outra possibilidade. Enfim, né? Essa coisa que no planejamento, como disse Priscila, né? Volta a essa visão sistêmica. Não adianta você atacar uma coisa sem a outra. Você tem que atacar simultaneamente todos os atores. Veja, um problema de trânsito, uma árvore que cai, às vezes numa via, né, dá um congestionamento a 20 quilômetros. Né? Então, assim, são coisas, fenômenos que você precisa entender que a cidade é esse sistema. Na hora que você atua numa coisa, você interfere na outra. Você atua numa ação de economia, você interfere no social, e por aí vai. Então, não dá para você pensar isoladamente. Quanto a essa demanda que Tomás colocou, né, essa conexão de outras ações, né, também dentro dessa visão de longo prazo, tá, a visão de uma transformação que a gente colheu algumas informações, né, estudou alguns países, e especialmente a Colômbia, né, com algumas ações, e dessas ações a gente tentou apropriar, né, dentro dessa visão que vai acontecer dentro de um longo prazo, né, de uma articulação ambiental, de uma articulação social, uma articulação econômica. Dentro dessa ação, a gente começou a tratar a segurança e conversar com a segurança, que não pode ser, né, simplesmente uma questão de polícia. É uma questão de projeto de cidade, principalmente projeto de sociedade. Né? Nessa perspectiva, é juntar mãos, não tem fórmula. Numa grande mesa redonda, né, os diversos stakeholders começar a conversar e ver o que é que cada um pode, em conjunto, fazer essa teia. Eu estou tentando organizar as perguntas aqui, eu vou lançar algumas para a professora Tamara, e aí, se alguém aqui quiser complementar, inclusive ajudar, são perguntas mais específicas em relação à tecnologia que foi apresentada, então por isso que eu estou pontuando também para a professora. Tem algumas perguntas em relação a financiamento, comentou um pouco da parceria Prefeitura e Emater, mas quem paga a conta? Então, numa escala que não seja a escala de uma família, onde você vai fazer investimento para a sua própria casa, quem pagou a conta? E aí tem uma pergunta que eu acho que talvez seja uma pergunta generalizada, que é: o que pode ser feito com essa água tratada? A gente viu que tem ali uma perspectiva que a água está limpa, mas dá para beber, pode usar para irrigar. Aí tem uma outra pergunta que dá para fazer isso com água de piscina? Né? Acho que é uma pergunta mais específica. Uma pergunta super interessante, e eu tenho interesse, inclusive, em saber também, que é se o pagamento para o serviço ambiental já está funcionando em algum lugar, como é que está sendo feito. E o resto eu vou deixar para depois, porque acho que é a parte que a gente fecha a discussão, que é a parte mais de governança. Então, quanto à tecnologia, né? Ali em São José dos Pinhais, nós começamos com proprietários que tinham poder econômico e queriam implementar. Então, foi um pedido deles, aí nós desenvolvemos o projeto, fizemos o custo, né, do projeto, que era só material, e toda a mão de obra seria na forma de oficinas. E aí a Emater entra fazendo toda essa mobilização e traz a comunidade para as oficinas. Né? Então, o nosso papel na universidade foi estar lá, ensinar a construir, fazer um projeto, né? E estar de prontidão quando vem as dúvidas, porque às vezes acontece, né? Nós tivemos um entupimento nós temos algumas pessoas que construíram por conta, eles nos ligam, perguntam: olha, eu estou com essa situação, como é que faz? Então, nós estamos sanando algumas dúvidas.
esse é um caso assim dessa movimentação feita pela própria comunidade, por isso que está dando certo. Nós temos algumas situações de baixa renda onde a prefeitura ajudou a investir em matéria também. Então, eles compraram sacos de cimento, alguns doaram tijolos, e aí, novamente, a mão de obra foi feita em conjunto. Nas escolas é a prefeitura que investe, então nós já construímos em 3 escolas, e nós temos o fundo do meio ambiente, onde dentro do plano de saneamento está colocado que aquelas comunidades e famílias de baixa renda que não podem comprar esse material, eles poderiam acessar esse fundo. Então, é esse desenho dessa política que nós estamos concretizando agora com todos esses atores, né, e a promotoria pública junto. Associado a isso está o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais, que é justamente para tentar manter a qualidade da água pelas nascentes, mas as nascentes quase todas estão em cima de propriedades produtivas e de produção orgânica, né? Então, nós entramos também com a oferta da tecnologia para que aquela família possa ter o seu esgoto tratado. E o PSA, ele paga por anos, se eu não estiver enganada, ele é por ano ali uma verba X para aquele proprietário. Mas aí existe toda uma dinâmica, existe uma metodologia para isso que faz a avaliação, né? Então, a quantidade de água, o tamanho da área, a qualidade. Então, se chama Oasis e ela está sendo desenhada e aplicada pela Fundação O Boticário. Então, são várias instituições que estão trabalhando em conjunto, né? Eu, por exemplo, sou só um pontinho dessa rede para que isso tudo funcione. Em relação às piscinas, eu não trabalhei com a piscina e não entendi muito bem a questão. É porque existem piscinas naturais, que é um sistema muito similar, então você não usa cloro, não usa nem o sal para fazer, vamos dizer, entre aspas, o tratamento da água, ele se autorregula, né? Mas eu não tenho domínio sobre essa técnica. Tá? Teoricamente é a mesma coisa, só que você tem um corpo d'água em condição melhor, não é o esgoto, então não estou querendo ter uma comunidade de bactérias, né? Elas estão lá, mas é um outro nível. Eu, infelizmente, nessa parte das piscinas, eu ainda não trabalhei, né? Eu passo isso para os meus alunos na especialização, mas eu não tenho experiência nessa parte. Tá? Eu acho que a gente deveria ter piscinas naturais, eu acho. Mas como Curitiba é muito fria, então nem piscina tem. Qual que é a outra pergunta? Sim. Sim, então assim, na zona rural nós estamos orientando que seja feita uma vala de evapotranspiração. O que é isso? Você faz uma vala mais rasa, não precisa estar impermeabilizada, você põe um material ali que seja um pouco mais grosso, como uma areia ou brita, né, eles têm às vezes assim restos de materiais como telha quebrada e de cobre com terra, e plantas que têm folhas muito grandes e que evaporam bastante água, né? Então é como se você estivesse fazendo um complemento do paisagismo. E se ela não dá conta, se é muita água, apesar de que eu trabalho muito com residências familiares, normalmente dá conta, ainda dá para fazer um sumidouro, que é no solo mesmo. Nesse caso, o sumidouro dá conta, mesmo sendo um solo argiloso, porque você não tem a gordura toda. Se você lança, por exemplo, o esgoto que passou por uma fossa direto no sumidouro, que é no solo, ele vai colmatar, porque ele tem ainda muita gordura, o solo já é argiloso, então você tem uma vida útil muito curta desse sumidouro. E quando você tem um efluente já tratado, sem gordura, o solo dá conta. Também poderia ir no corpo hídrico. Como o nosso sistema ele é mais anaeróbio, então ele tem amônia na saída. Então as valas de evapotranspiração são mais interessantes do que jogar no corpo hídrico. Ele teria que ter uma dinâmica melhor, não pode ser água parada, né? Senão eu reverto novamente o processo vamos dizer, de manutenção da qualidade daquele corpo hídrico. Isso porque eu optei pelo sistema afogado, tá? Porque ele me dá uma condição de tratabilidade maior,
Mas o meu efluente, ele tem essa condição. Como eu trabalho em zona rural, a gente já observa as possibilidades. Se eu tivesse que jogar num corpo hídrico, ele tem que ter um porte e uma dinâmica. Ele não pode ser um lago, por exemplo, de águas límpicas, né? Então a gente tem que avaliar toda essa questão. Por isso que a gente não caminha sozinho, nós temos que ter muita interdisciplinaridade nesse processo. Para irrigação, só para frutíferas, nada de hortaliças, a gente ainda não recomenda, tá? Nós ainda não temos, eu, por exemplo, não tenho recurso para fazer avaliação de vírus, né? Bactérias. Então, quando se faz uma coleta, às vezes tem uma bactéria, que é uma bactéria patógena, digamos, mas eu não encontro ela naquela análise, naquela amostra. Então, a gente não recomenda. Sandra, o Chile tem se destacado, enfim, inclusive, por uma produção arquitetônica relevante hoje no cenário mundial de arquitetura, né? Particularmente a sua geração, a geração da sua turma, é uma geração de ouro, conhecida como uma geração de ouro, onde produziu vários grandes arquitetos, talvez com mais destaque hoje o Pritzker Prize, de 2016, Alejandro Aravena. Mas não só ele, há hoje uma produção e, inclusive, uma reflexão sobre arquitetura e urbanismo a partir de Chile, sobre housing, sobre uma série de coisas muito importantes. Eu diria, se para nós foi raro, ao longo desses 8 anos, encontrar acadêmicos produzindo transformação urbana, talvez tenha sido absolutamente inexistente um arquiteto produzindo a transformação urbana nessa escala. E num dos seus comentários, nossas conversas anteriores, você disse assim: eu projetei muito pouco e conversei muito. Eu queria dizer, qual é a sua mensagem para o arquiteto? Porque de alguma maneira a gente sente que há uma distância entre a academia, particularmente no Brasil, e a realidade da cidade. Claro que a gente fala sempre muito na cidade informal, ou pelo menos no aspecto prático de produção, de transformação. Qual é a sua mensagem para um arquiteto, uma nova geração que vem, que seguramente são as gerações que vão endereçar esses problemas, porque os velhos, não adianta usar velhas soluções para velhos problemas. Qual é a sua mensagem? No solo para los arquitectos, diría yo. Estas nuevas generaciones tienen que acostumbrarse a modos colectivos de producción. Incluso hemos sido un mal ejemplo desde ese punto de vista como arquitectos chilenos, porque estamos muy acostumbrados a la figura del arquitecto, la identificación de la obra con una persona. Creo que ese modo tiene un cambio de paradigma brutal para los próximos años, que supone modos de producción colectivos, transdisciplinares, menos focalizados en alguien que produce, sino que en lo que se produce como bien común, como una obra común, como un bien que es para todos, y más bien diría que las nuevas generaciones lo están sabiendo hacer, porque uno ve que hay, por lo menos en Chile, han surgido modos, equipos, grupos que empiezan a posicionarse colectivamente mucho más que como la figura paradigmática de alguien maestro o alguien genio que es capaz de producir una idea. Las buenas ideas que ha producido la sociedad siempre han sido colectivas, son una triangulación de actores. Que no sean visibles no quiere decir que no existan. En ese sentido, creo que el cambio de paradigma que viene, y digo no solo para los arquitectos, es hacer evidente esa triangulación, que los modos de producción necesitan de muchos frentes, y a veces las piezas más delicadas no se ven. No siempre es el actor político el más determinante, a veces parte por la apropiación de alguien que vive al frente y bota permanentemente basura. Ese actor, incorporarlo en la triangulación del proyecto, creo que es un modo de producción que es a futuro. Entonces, me gustaría que nos caracterizáramos en los próximos años como producción chilena, que los bienes urbanos, que los bienes comunes fueran más vistos que las personas que producen esos bienes, porque esos modos de producción son más permanentes. Nosotros vamos a trascender poco, duramos poco, somos sujetos volubles en un tiempo muy corto, pero el agua, los ríos, son para muchísimos años, nos trascienden profundamente, y creo que los ríos traen
probablemente un elemento de modestia, porque profesionalmente esos ríos son más importantes que nosotros, duran mucho más, necesitan durar mucho más. Sei que a gente está em cima aqui da hora, mas eu tentei juntar algumas perguntas ainda que tinham para a professora Tamarim, na verdade, uma com uma extensão, que é, será que essa solução poderia ser usada para tratar a poluição difusa de drenagem urbana? E quais seriam os desafios de trabalhar isso numa escala de uma comunidade da baixa renda, numa cidade do tamanho de São Paulo? Sim, para poluição difusa, sim. Aliás, é um dos meus grandes sonhos e eu acho que é o que a gente quer fazer ali no Rio GBV, né? É até mais fácil trabalhar com poluição difusa do que com esgoto. Eu só queria fazer ainda um parênteses, quando eu falo que a gente tem que cuidar de si para saber o que a gente está fazendo, eu me refiro aos poluentes emergentes. O nosso grande problema atual são os princípios ativos de remédios, hormônios, isso tudo está indo para o rio porque nós defecamos, né? E nós urinamos. Então, nós temos que começar a pensar nesse aspecto porque a gente não está conseguindo tratar esses poluentes emergentes. Então, quando a gente pensa em poluição difusa, a gente já conhece, são óleos, graxas, são alguns metais, então a gente tem condição de fazer um controle melhor. Já em hormônios e princípios ativos, mesmo com plantas, a gente não consegue ter uma pesquisa muito boa porque ela é muito cara. E nas condições que nós estamos hoje, está bem difícil até de conseguir um padrão para fazer avaliação em laboratório. Mas é o que está aí, e crescendo cada vez mais, né? Se só aqui todo mundo que estiver sentado no auditório for tomar um comprimidinho para dor de cabeça hoje, isso tudo já está, né, um volume considerável que está indo para o rio, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem a coleta adequada e mesmo que fizesse tratamento ele passa. Tá? Agora sim, São Paulo. Eu acho que sempre existem possibilidades, é uma questão da gente mudar a tal da história do paradigma, né? Nós estamos, às vezes, muito fechados em algumas ideias e não percebemos outras. Então, o engenheiro João Victor, que construiu aqueles jardins no telhado, né, ele foi muito inovador. Né? Ele abriu um mercado que não existia, né? Ele ainda está, nós estamos testando juntos ali o que é possível fazer ou não, mas são novas possibilidades, então a gente tem que começar a pensar no novo. Eu já vi propostas onde o tratamento dos prédios seria no próprio andar, com terraços, né? Aí é uma questão de estudar o que a gente gera de fluente, saber separar. Por exemplo, a máquina de lavar roupa é um problema bem sério. Então, se a gente está falando em residência e tem máquina de lavar roupa, é um procedimento, é um volume que nós vamos ter diferente só de vaso sanitário, por exemplo. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com quais são os nossos esgotos, né? E tentar priorizar aqueles que têm uma carga maior e tentar adequar as possibilidades. Então, por exemplo, tem os sistemas de evapotranspiração bem simples que a gente pode usar para a máquina de lavar roupa. Então, quando os meus alunos vêm na especialização, eu falo, olha, separe, porque eu não tenho domínio sobre a máquina de lavar roupa. Se choveu a semana toda, deu um sábado de sol, são 5 maquinadas. Né? Aí o sistema ele não dá conta. Então, nós temos que ver aonde que está a carga maior e podemos separar em módulos que possam tratar de forma similar, mas com características um pouco diferentes. Então, a gente realmente tem que começar a pensar em mosaicos de soluções que podem ser utilizados e aplicados. Eu sempre acho que tem solução. Dizem que eu sou uma otimista, apesar de que a gente só leva a chibatada, né? Leva umas rasteiras, assim, mas eu acho que nós temos muita criatividade, né? E o Brasil tem, assim, um povo muito criativo. Então, eu acho que nós temos soluções aí que podem ser aplicadas entendendo o princípio. Não tem futuro se não tiver essa visão de uma arquitetura urbana, nessa visão de uma cidade que entra em processo de transformação. Então vamos abrir, vamos conhecer experiências nessa perspectiva. Olha, você mesmo trouxe aqui, né, no Arco Futuro, há 4 anos atrás, vocês trouxeram, Marisa, né, o chinês, né, o Singapura, né,
começou a trazer essa inquietação. Eu digo que é uma rede brasileira, e digo mais que isso é um movimento. Eu não acredito, dentro de uma perspectiva, que isso são simplesmente fragmentos. São fragmentos que estão em busca da conexão. Sandra, eu não acredito. Quando você fala isso, quando você fala, né, que pode ser feito contra a maneira que se contamina com o medicamento, né? Então, essa consciência é preciso passar a ter. E, na verdade, assim, quando a gente vê que começa a conversar com isso, é que descobre que tem outras pessoas em outros lugares que estão fazendo isso. As Nações Unidas, né, quando ela descobre que não vai resolver o mundo só com as nações, né, e faz o Habitat 3 dizer que o centro é a cidade. Né? Ou seja, o que é a cidade? Não era mais a cidade, não era mais as nações. O problema não é mais só de nação. O problema da nação está nos seus territórios. Então, não está nas cidades. Então, são coisas que vão se articulando, e do Habitat 1 para o Habitat 2 para o Habitat 3, o habitat da casa, o habitat da casa mais estendida, depois começa a ver de um território mais estendido, mas depois chega à conclusão do Habitat 3 que o território é cidade. Aí me ocorre, é preciso ter um projeto de cidade. E cidade é aquela coisa, tem que descobrir a base, porque as cidades são diferentes. Ao mesmo tempo é dito, o planeta é uma grande cidade. Ou seja, está todo conectado. Mas são bairros que são diferentes, são territórios que são diferentes, se articulam. Então, do macro ao micro, uma transversal, é preciso trabalhar nessa direção. Então, eu acho que todos nós estamos num trabalho nessa direção, e vejo como um novo movimento brasileiro e mundial. Né? Não dá mais para pensar as coisas separadas, não dá mais para pensar um país continental como esse tratando de forma uniforme. Não é. A nossa diferença é exatamente as nossas particularidades. Quando eu coloquei que o desigual tem que ser visto como valor, já virou até moda, né? Até marca, né? Desigual da roupa, né? Desigual, né? Uma marca de roupa. Então, assim, é nessa perspectiva. O problema vamos transformar em oportunidades. E então, dessas experiências todas, vamos somar. Recife, particularmente, a gente viu, Recife teve uma colonização holandesa. Não dá para pensar um futuro do Recife se não passar a rever, né, essa relação. Então, fizemos um convênio, né, com a Holanda, né, e nesse convênio com a Holanda a gente começou a descobrir que um RXA, a gente não está mais numa situação de simplesmente venham me ensinar. Né, é um processo de dupla conexão. Então, Recife Exchange Amsterdam. Né? Então, foi uma troca entre duas coisas. Então, o que é que cada um tem a dizer? Ao mesmo tempo, eles também têm muito... Olham para a gente, latino-americanos, Sandra, e como é que vocês conseguem chegar a tudo isso que não desorganizadamente, em tese? Como é que consegue? Você olha no mapa e está crescendo. Entendeu? A periferia, como é que pode? Como é que estagnou? O país não estagnou, gente. É uma questão de saber olhar e descobrir possibilidades. Outra experiência muito curiosa, que eu tive como representante das Nações Unidas no encontro estratégico dele de planejamento, na conferência de planejamento, e eu estava contando isso ontem, tive uma experiência que para mim foi um soco. Né? Você tinha que, obrigatoriamente, nesse local, você tinha que se dividir em duas partes. Países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Era uma dinâmica. E aí, nós vamos estar em que posição? Qual é a posição? Como é que eu me fico numa posição dessa? Né? Vou para um lado, não, vou para o subdesenvolvido, Aí você descobre, quer dizer, um país como o Brasil é a 9ª potência econômica do mundo. A quem interessa permanecer? Como eu estava conversando isso ontem. A quem interessa? Quer dizer, o que o Chile produziu dentro da época da ditadura para cá, o que produziu. Então, a gente tem, um processo onde a gente tem que aprender, né, mas tem também a ensinar isso. Isso as Nações Unidas é muito claro nessa perspectiva. Então, é uma grande rede local, mas é pensar
global, mas tem que agir local. Né? Então, essas trocas têm que existir. Lá, conversando com a Holanda, eu falei, bom, como é que a gente vai fazer uma volta a um planejamento de longo prazo? Vamos ter que criar uma meta que é daqui a 20 anos. E que meta é essa? Vamos criar um nome, vamos criar um evento. Que evento é esse daqui a 20 anos? 25? Era 2012. Né? Então, daqui a 25 anos é 2037. 2037 a cidade faz 500 anos. Isso é um motivo. Né? Encontrar uma razão para dar nome, dominar uma ação que a gente vai perseguindo de forma coletiva de uma visão. Né? Uma visão que precisa ter vontade, precisa ter atitude sobre essa visão. E atitude é aquilo. Quem faz a poluição? Somos nós, dentro de outro aspecto. Não é? Que comprou comprimido e que vai... Então, somos nós. Não é? Quem faz o trânsito da mobilidade, esse horror, somos nós. E por aí vai. Então, ao mesmo tempo que nós somos problema, nós somos parte da solução. Né? Então, não vai sair se não tiver esse grande round table, essa mesa redonda, começar a conversar e começar a pactuar. Para mim, só tem uma saída. É o pacto que construa uma visão que vai alimentando no futuro. Né? Então, qual é a visão do futuro? Acho que todas as cidades elas podem encontrar sua razão. E a teia de cidade vai fazer a nação. Né? Nação com nação vai fazer o continente com o continente faz o planeta. Né? Então, é essa articulação que a gente precisa, pensar, né? Diferente, mais positivo, com atitude. Né? Então, assim, é nessa perspectiva que eu vejo tudo isso, né, como um grande movimento brasileiro. Olha, e uma coisa curiosa, né, que me ocorre muito, estava lendo há pouco, é o Brasil Building. Né? E no Brasil Building tinha uma frase da abertura que dizia assim, como é uma exposição da abertura do livro, tinha assim, essa frase, assim, como é que um país de periferia, né, isso nos anos 50, né, acho que a exposição foi em torno dos anos 50, como é que um país de periferia como o Brasil, de repente, dá as cartas, né, para uma visão de cultura, de produção cultural que está ocorrendo. Certamente, não é porque as pessoas que são criativas no Brasil, mas certamente é porque existe algo, né, que na época foi uma decisão. Mas eu diria, e aí que a sociedade hoje está muito mais complexa? É um pacto para hoje. Então, um país que produziu nos anos 50 uma arquitetura como se produziu, né? Que produziu um cinema novo, que produziu pintura, escultura, esse conjunto de coisas impressionante. Por que não pode fazer novamente? Não faz sentido. A quem interessa essa imobilidade? Não pode interessar a ninguém, é muito pouco. Nós precisamos de um olhar de fora para olhar de dentro. E repensar o país, mas dentro de uma responsabilidade. Repensar esse continente dentro de uma responsabilidade, não é mais das costas. Repensar porque a nossa origem é portuguesa, a outra origem espanhola, não é. Nós fazemos parte do mesmo território. Irmãos e irmãs. E aí está o futuro. Ao movimento. Viva o que é possível. Viva todos nós. Viva a transformação.